Então, muito boa tarde a todas e a todos que me escutam. É um prazer participar neste seminário internacional, desde aqui da Brighton, na Inglaterra. Começo por agradecer à equipa do Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura, e em especial aos professores Armando Fornazier e Sérgio Pereira Leite pelo convite para participar neste espaço. E dizer também que é uma enorme honra poder participar num evento que reúne os grandes especialistas sobre a questão agrária, rural e alimentar aí no Brasil e que têm sido minhas referências. Então agradeço muito a oportunidade. Lamento não poder estar em direto, mas devido à diferença horária achamos que era oportuno fazer esta pré-gravação. Então, eu vou falar sobre a questão alimentar na sua dimensão política e colocando a ênfase na equidade. E vou propor um quadro analítico e normativo com 4 eixos, 4Ds: direção, diversidade, distribuição e democracia, que irei explicar. E esta proposta é elaborada em mais detalhe num artigo que foi publicado no início deste ano pela revista World Development. Um artigo coautorado por vários pesquisadores aqui no IDS. Este é o artigo de que vos falava e que está disponível online, é open access. Mas então, antes de começar a minha fala propriamente dita, queria fazer um pequeno preâmbulo pessoal. Já devem ter reparado que sou portuguesa, sou do norte de Portugal, de uma região que se chama Trás-os-Montes e Alto Douro, onde nasci e vivi até aos 18 anos. Grande parte da minha família tem origem rural, na região doriense, Val do Rio Douro, que vê aí na imagem. E a agricultura desta região produz um dos produtos portugueses, talvez com mais sucesso no mundo, produtos da agricultura, e que talvez conheçam. É muito popular nesta altura natalícia, é o chamado vinho do Porto. E qualquer doriense sentiria um misto de orgulho e de dor ao ouvir lá fora a designação de vinho do Porto. Porquê dor? Porque o vinho não é do Porto, o Porto é o local onde se localizam os armazéns dos mercadores, as antigas casas senhoriais das famílias, muitas de origem inglesa, que tinham as suas residências urbanas no Porto. Hoje em dia, onde se encontram escritórios e lojas e bares para provas de vinho, para os turistas que visitam. Mas o vinho não é do Porto, ele vem do Douro, cerca de 100 quilómetros rio acima, e nos tempos idos era transportado por barcos rabelos desde esta região vinícola até à cidade do Porto, onde era depois exportado para a Inglaterra e para outras partes do mundo. Há um dito popular no Douro que oferece alternativas de designação a este vinho. Diz assim: vinho fino para as senhoras, generoso para os amigos, tratado para os agricultores e do Porto para os doutores. Vinho fino para as senhoras me parece um pouco ultrapassado pelo caráter sexista. Generoso é a palavra que me recordo de ouvir lá em casa, quando havia alguém visitar e se oferecia um cálice deste vinho. Tratado é a versão talvez mais usada pelos produtores, uma visão mais pragmática que revela que o vinho é reforçado por aguardente. E vinho do Porto, então ele é uma designação usada pelos doutores de fora que talvez não consigam enxergar o suor daqueles que trabalham nas escarpas do Oriense, que é uma zona de difícil lavoura, especialmente nos invernos duros e nos verões muito quentes. Então este é um dito popular que reflete as diferenças sociais e de classe que caracterizam a viticultura no Douro, assim como a produção de alimentos em muitas partes do mundo. Portanto, o objetivo, talvez principal da minha fala é que a quem me escuta, a próxima vez que pegarem numa garrafa deste vinho, do dito vinho do Porto, reflitam um momento sobre o significado
das palavras e a realidade que elas escondem. Então, passando agora ao tema proposto propriamente dito, queria começar por justificar o foco sobre a questão alimentar. Sei que é praticamente desnecessário para a audiência que está presente, mas mesmo assim acho que vale a pena lembrar algumas estatísticas bem reveladoras. Cerca de 1 em cada 3 pessoas no mundo sofrem de formas de malnutrição variada, incluindo obesidade e deficiências em micronutrientes. E mais de 820 milhões de pessoas no mundo passam fome. No atual contexto de escolas encerradas devido à pandemia, cerca de 250 milhões de crianças não têm acesso à principal refeição do dia, que é providenciada pelas escolas, uma realidade que bem conhecem. Relativamente ao processo produtivo, a agricultura, de onde ainda provém grande parte do nosso alimento, para além, obviamente, dos mares, dos rios, dos lagos, florestas e até laboratórios. Mas a agricultura consome cerca de 70% da água doce existente e representa cerca de 24% dos gases libertados para a atmosfera, segundo essas estatísticas que aí se apresentam. Ela é ainda responsável por 80% do desmatamento das florestas tropicais no mundo, um outro tema bem conhecido de todas as brasileiras e brasileiros, e obviamente com o desmatamento vem a perda de biodiversidade, mas também de riqueza, identidade social, cultural e até espiritual e estética. E veja-se este estudo na Amazónia que indica que o desmatamento está positivamente relacionado com a desigualdade de acesso à terra. Não me vou detalhar sobre o rigor absoluto de cada uma das estatísticas dos dados anteriores, mas queria destacar que, no seu conjunto, e também com outros dados que poderia ter acrescentado, contam uma história bem evidente, que o sistema agroalimentar mundial não é nem equitativo, nem é ambientalmente sustentável. As fronteiras planetárias relativas à atmosfera, aos oceanos, aos solos e subsolos, aos sistemas aquíferos, etc., impõem limites, como indica o trabalho do Centro de Resiliência de Estocolmo, representado pelo diagrama aí na esquerda. Mas além destes limites físicos, há também uma base de dignidade humana, de infraestrutura social que é importante preservar, tal como destaca o trabalho da economista inglesa Kate Raworth, que fala sobre o donut, e que este donut, representado aí no diagrama da direita pela zona a verde com o interior amarelo, este donut simboliza o espaço seguro para a humanidade, entre esses limites físicos e essa base social que é preciso garantir. Apesar deste quadro algo sinistro, há um amplo reconhecimento ao mais alto nível desta realidade e da necessidade de atuar, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável expressam esse reconhecimento e são muito claros relativos à urgência de resolver a questão alimentar para garantir um desenvolvimento sustentável. E a questão alimentar está bem presente nestes objetivos, está patente explicitamente no segundo objetivo, Fome Zero, para a qual atores governamentais e não governamentais brasileiros contribuíram na virada do século e que será motivo de orgulho para muitas e muitos presentes. Mas a questão alimentar está praticamente presente em todos os outros objetivos também,
Como mostra o diagrama da direita, uma representação elaborada pela FAO que ilustra a relevância da questão alimentar para todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E muito se tem falado das sinergias entre os diferentes ODS relativamente ao tema alimentar. Por exemplo, como podemos pensar a nutrição sem abordar questões de educação e de justiça de género, como assegurar um uso sustentável dos recursos sem resolver o problema do desperdício. Portanto, são óbvias as complementaridades e interligações, porém também há tensões entre diversos objetivos. Por exemplo, a intensificação agrícola para produzir alimentos a baixo preço, supostamente para dar acesso a famílias de renda mais baixa, faz-se a custos ambientais e custos sociais elevados e que não são normalmente quantificados e que não vêm expressos no preço final do alimento. Os biocombustíveis, um outro exemplo, os biocombustíveis vistos como fontes de energia renovável competem muitas vezes com a produção de alimento. E um outro exemplo, uma preocupação exclusiva com a riqueza nutricional de alimentos específicos pode gerar modas e manias globais que resultam no aumento em massa da demanda por certos alimentos, com implicações para os sistemas produtivos e territórios onde estes produtos são produzidos. Veja-se no caso da quinoa, aí bem perto do Brasil, o abacate, ou até o teu próprio açaí, produtos que se tornaram muito populares em todo o mundo, mas que colocam uma pressão nos sistemas produtivos e nos seus territórios. E queria também dizer que o lema não deixar ninguém para trás, leave no one behind, no inglês, que decorre diretamente do ODS número 10, sobre desigualdades, chama a atenção para a questão da vulnerabilidade humana na batalha pela sustentabilidade ambiental. E queria-me agora alongar um pouco mais sobre a questão desses desequilíbrios e desigualdade. Esta tabela procura apresentar uma síntese bem simplificada e talvez algo grosseira de um conjunto de abordagens teóricas que tratam da equidade a partir de perspectivas bastante distintas. Não me vou detalhar aqui sobre cada uma delas, queria apenas dizer que elas vão desde a tradição liberal que está por detrás das políticas de proteção social, por exemplo, que permanecem muito populares no mundo do desenvolvimento internacional. Portanto, elas vão desde a tradição liberal, com a sua ênfase na igualdade e oportunidade para todos, até à ecologia política, que está indicada no fundo da tabela, que trata da justiça social e ecológica, justiça humana e não humana. Em todas estas abordagens, o caminho para a equidade está associado a uma forma de distribuição, mas existem diferenças consideráveis naquilo que deve ser distribuído. Se são bens, dinheiro, alimento, se são terras, se são reconhecimento de identidades, atribuição de direitos, etc. Uma outra diferença importante diz respeito à escala para medir a desigualdade, se uma escala individual ou coletiva. Para as primeiras duas perspectivas, a escala é o indivíduo ou a família e a busca do bem-estar é sua responsabilidade, por exemplo, na conversão dos bens recebidos em bem-estar. As perspectivas que estão aí na parte inferior da tabela apontam para a justiça, a necessidade de alcançar maior justiça em relação a coletivos, sejam coletivos de classe, de identidades de género, sexual, racial, étnica, etc. Um ponto importante também de diferenciação diz respeito ao questionamento ou não dos sistemas existentes.
As duas primeiras perspectivas propõem distribuição de renda ou de ativos para tornar o sistema mais eficiente, segundo as leis e instituições existentes. Estas perspectivas não questionam as estruturas, instituições, visões do mundo que possam estar na base das desigualdades, mas procuram alcançar a equidade dentro dos regimes de poder e acumulação existentes. É interessante notar que, por exemplo, o relatório do Banco Mundial 2006 sobre a equidade e desenvolvimento coloca a falta de equidade quase como um entrave à eficiência e prosperidade no sistema económico. Portanto, caminhar em relação à maior equidade faz parte da manutenção dos fundamentos do sistema económico. As três perspectivas na parte inferior da tabela desafiam de forma diversa as estruturas hegemónicas que vêm estar na base de injustiças e de inequidade. A escola marxista, por exemplo, aponta para a necessidade de ruptura material com as estruturas hegemónicas que definem o acesso a recursos, o acesso a capital, o acesso à terra. Enquanto que as últimas duas perspectivas não questionam não apenas o sistema de acumulação material, mas os enquadramentos de conhecimento dominante. Portanto, as visões do mundo que estão associadas aos regimes dominantes. As perspectivas feministas e queer destacam as desigualdades relacionadas ao género e à identidade sexual e questionam a heteronormatividade ou binários de género que representam homens e mulheres como tendo papéis naturais na vida. E a ecologia política estende as preocupações com a justiça à natureza, aos não-humanos, e questiona perspectivas que enquadram a sociedade e a natureza como entidades separadas. Portanto, este leque de perspectivas aponta para as múltiplas formas como as desigualdades e as injustiças são vivenciadas e, portanto, lembra-nos que a equidade em relação à questão alimentar precisa de incorporar essas múltiplas dimensões e questionamentos. Queria agora fazer uma ligação entre a equidade e o desenvolvimento sustentável e mencionar o trabalho do AIDS e do seu STEP Center, que tem contribuído para teorizar trajetórias para o desenvolvimento sustentável. E uma das principais contribuições deste trabalho é o conceito de caminhos transformadores, no inglês Transformative Pathways, e trata-se de equacionar trajetórias múltiplas de desenvolvimento no sentido de melhoramento de condição de vida, e deixar espaço aberto a várias possibilidades, portanto, removendo os obstáculos à diversidade e à pluralidade de perspectivas sobre o que é que o desenvolvimento significa. Mas isto não quer dizer que todo o caminho é válido, a pluralidade não quer dizer que todo o percurso faz sentido, e o termo transformador está lá precisamente para sinalizar que é necessário alterar substancialmente o sistema para torná-lo ecologicamente sustentável e socialmente equitativo. Porque esta é uma teorização com um forte cunho normativo, que junta a preocupação com limites ambientais, fronteiras planetárias, com uma preocupação sobre os limites morais e éticos em sociedade. Portanto, esta visão de sustentabilidade é bastante mais ampla. E este marco teórico coloca particular ênfase na questão da produção de conhecimento e de inovação tecnológica na transformação de sistemas e destaca como a transformação é um processo político que decorre da interação, negociação, ou mesmo luta entre atores com diferentes níveis de poder. E é em relação a isto que agora quero falar. Portanto, no artigo tratamos de várias temáticas que nos ajudam a entender trajetórias e dinâmicas de poder no sistema agroalimentar, especificamente,
Por economia de tempo, vou apenas falar sobre 3 destas temáticas, com algumas ilustrações. Portanto, vou falar do poder do Estado, o poder da ciência e inovação tecnológica e o poder das culturas alimentares. E falar também da contestação aos centros de poder em relação a cada uma destas temáticas. Portanto, começando pelo Estado, o Estado é visto habitualmente como um centro de poder e muitas e muitos nesta audiência provavelmente acreditarão na função social do Estado, função reguladora em relação aos sistemas agroalimentares, apesar desta função estar atualmente ameaçada no Brasil e também em muitas partes do mundo. A própria Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável trata os Estados-nação como os responsáveis últimos pelo alcance dos Objetivos Globais, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, o Estado é visto como tendo um papel central na condução de processos de desenvolvimento sustentável. Historicamente, os Estados e os governos têm jogado um papel central no funcionamento do macrosistema agroalimentar. O arcabouço teórico de Harriet Friedman e de Philip McMichael sobre os regimes agroalimentares mundial, os ditos food regimes, destaca o papel do Estado e a sua relação íntima com os interesses de capital, na produção, na extração e na circulação internacional de alimentos e de commodities agrícolas, desde os tempos do imperialismo colonial até aos dias de hoje. Portanto, os 3 regimes agroalimentares de Friedman e McMichael identificam, a partir de uma leitura longa da história, identificam 3 períodos estáveis de acumulação de capital associados a configurações específicas de poder estatal e de formas de produção e de comercialização dos alimentos. O primeiro regime imperial ou colonial da Grã-Bretanha hegemónica do pós-revolução industrial, nos anos final do século XIX e princípio do século XX, importava alimentos das colónias para alimentar as classes industriais emergentes aqui no Reino Unido e na Europa, classes emergentes que eram pagas salários bastante baixos. Portanto, o regime ajudava a manutenção deste sistema. E este poder colonial gradualmente terceirizou nas colónias a produção de matérias-primas e alimentos básicos, promovendo o monocultivo, ciclos de culturas específicas, café, algodão, cacau, dependendo do país. Após a Segunda Grande Guerra e durante o período da Guerra Fria, os Estados Unidos se constituem como uma nação hegemónica no sistema agroalimentar global e ajuda ao desenvolvimento, especificamente, neste período. Portanto, este é o período também de descolonização na África. A ajuda ao desenvolvimento passa a ser um instrumento central do exercício de poder. Então, inverte-se, por vezes, a direção do fluxo, já não é, o alimento já não se movimenta desde as colónias para a metrópole, mas agora são, portanto, os novos poderes dominantes do norte global a enviar alimentos excedentes agrícolas para os países agora independentes. Portanto, estes excedentes alimentares sendo despejados como ajuda alimentar nas colónias. Após os anos 80, a doutrina de liberalização dos mercados, trazida pelos programas de ajustamento estrutural e de estabilização macroeconómica, comprometem ainda mais a agricultura dos países da periferia e, a partir dos anos 90, particularmente no presente século, assistimos à gradual padronização do consumo alimentar, promovida pelos supermercados e pela consolidação das cadeias
cadeias de oferta alimentar, dos complexos agroindustriais cada vez mais globalizados e com efeitos sociais e ambientais nefastos, como bem conhecemos. Portanto, estamos agora perante um regime corporativo, o terceiro regime, do arcabouço teórico de Friedman e McMichael. E o papel do Estado passa a ser um facilitador dos interesses corporativos, agora com as corporações, os supermercados, as multinacionais, sendo o centro de poder dominante. Portanto, esta perspectiva constitui um desafio direto à visão, uma visão mais benévola do Estado regulador e facilitador, e aponta para o seu papel histórico na construção de um sistema agroalimentar que é altamente desigual e que concentra poder em nações ou na mão de atores específicos. Mas se o poder do Estado corporativo e se o poder das corporações se intensificou e globalizou, também a resistência e contestação a este regime, agora regime corporativo, também se ampliou. E é disso exemplo o reforço da articulação transnacional dos movimentos sociais de base, campesina, trabalhista, rural, ambiental, indígena, feminista, etc., a que assistimos nos últimos 20 ou 30 anos. Estes movimentos, cada vez mais multifacetados nas identidades que representam, reivindicam voz e espaço na arquitetura do sistema como um todo, para maior justiça e equidade no coletivo. Mas eles reivindicam também, por vezes, de forma indireta, a reabilitação do papel do Estado na proteção do cidadão, na proteção dos coletivos perante situações de fome, de crise alimentar, etc. E o conceito de Estado-nação está implícito, por exemplo, na reivindicação dos movimentos sociais pela soberania alimentar. O Brasil tem sido pioneiro com experiências de articulação entre o Estado e a sociedade relativamente à questão alimentar e nutricional, não apenas em território doméstico, o Conselho é um bom exemplo do que se alcançou, mas também na governança internacional. Veja-se, por exemplo, a expansão da participação social, a participação dos movimentos sociais no Comitê para a Segurança Alimentar Mundial das Nações Unidas. Mas essas conquistas estão agora a ser diretamente ameaçadas, como bem sabem, e a própria agenda da soberania alimentar tem sido, por vezes, apropriada para justificar políticas nacionalistas conservadoras que favorecem um grupo reduzido. Veja-se, por exemplo, quando a soberania alimentar é equacionada com uma perspectiva de segurança alimentar exclusivamente preocupada com a questão da disponibilidade física de alimentos e a intensificação produtiva. Portanto, não olhando a outras vertentes do próprio conceito de segurança alimentar, mas a noção mais ampla de justiça e de necessidade de participação social que estão embutidas no conceito de soberania alimentar. A questão do papel do Estado e sua interação com o capital e com os movimentos, também com os movimentos sociais no sistema agroalimentar, está bem patente em relação à produção de ciência, tecnologia e conhecimento. Esta é uma história bem antiga. O economista e demógrafo Thomas Malthus pressagiou no século XVIII que o crescimento exponencial da população iria acabar causando uma catástrofe, dados os limites físicos à produção de alimentos. Mas, de facto, a bomba
populacional malthusiana nunca chegou a explodir e as fomes a que assistimos no mundo resultam não tanto da falta de alimento à escala global, mas de problemas de acesso e empoderamento das populações mais vulneráveis, problemas de má governação perante um clima cada vez mais errático, problemas de instabilidade e de conflito, etc., tal como nos ensinaram Amartya Sen, Alex de Waal, Stephen Devroe e entre outros autores. Porém, a visão malthusiana e a ameaça da fome, que afetou vários países do sul global no pós-Segunda Grande Guerra e nos primórdios da Guerra Fria, levaram vários Estados a abraçar a Revolução Verde e a intensificação produtiva na segunda metade do século passado. A Revolução Verde é um grande marco histórico na trajetória recente dos sistemas agroalimentares do Sul. E as transformações económicas que ocorreram nas décadas de 60 a 80, no México, na Índia, no Paquistão, na China e no Brasil, resultaram em aumentos sem precedentes na produção e na produtividade agrícola, no entanto, com grandes externalidades negativas, sociais e ambientais. Portanto, o custo desta revolução foi também sem precedentes. Apesar da herança problemática, a Revolução Verde continua a ser amplamente celebrada no mundo inteiro, destacando-se os grandes feitos da ciência e de figuras heroicas tipicamente masculinas, desde o herói mundial absoluto Norman Borlaug, que é celebrado pelas suas contribuições no melhoramento do trigo anão no México e depois na Índia, ao geneticista indiano M.S. Swaminathan, pelo seu trabalho de adaptação do trigo anão mexicano ao contexto indiano, portanto, juntamente com Norman Borlaug. A Yang Longping na China, pelo seu trabalho sobre o arroz híbrido em particular. E, obviamente, no Brasil, talvez menos uma figura individual, mas a Embrapa sendo celebrada pela conversão miraculosa do cerrado, usando o termo de um famoso artigo publicado em 2010 pela revista britânica The Economist, que falava do milagre do cerrado. Mas a Revolução Verde, ou a Revolução do Cerrado, não se tratou apenas de um processo de inovação tecnológica, como é frequentemente retratado. Ela foi também, tal como argumentado por autores como Harry Cleaver, John Perkins, Nick Collater, uma ferramenta de geopolítica americana que procurava deter a expansão do comunismo e assegurar oportunidades comerciais para os Estados Unidos. Lembremos do segundo regime agroalimentar, enunciado por Friedman e McMichael. E os Estados Unidos cooperavam através da filantropia das fundações Rockefeller e Ford, que tiveram um papel central na Revolução Verde. E para a Índia, para a China e para o Brasil, tratou-se também, no plano doméstico, de um mecanismo de controle territorial e de afirmação do Estado, recém-independente no caso da Índia, o Estado comunista no caso chinês, o Estado militar no caso brasileiro. Portanto, usaram a ciência e a inovação tecnológica como um instrumento de poder no território doméstico, através de uma visão modernista, mas conservadora de desenvolvimento. Portanto, não me vou detalhar nesta história, que todas e todos que assistem bem conhecem, mas avançando rapidamente para a década de 90, um momento de amadurecimento da questão ambiental, marcada pela organização da Cúpula da Terra, aí no Rio de Janeiro, há uma virada de paradigma, ou pelo menos da sua dimensão discursiva. E a Revolução Verde gradualmente se apresenta mais verde do que nunca, se apresenta como uma agenda científica aliada a preocupações ambientais. E a partir daqui a luta no campo e o debate ficam bem mais complicados.
O professor britânico Tim Lang fala de food wars, as guerras do agroalimentar, que são guerras relacionadas com a luta entre paradigmas, e, de forma simplificada. Ele contrasta dois paradigmas que oferecem alternativas tecnológicas ao paradigma de intensificação produtiva da primeira Revolução Verde. Portanto, outros dois paradigmas se apresentam como alternativas a essa visão, vista já como ultrapassada. E temos, por um lado, nessa busca por conquistar um lugar central no debate, temos por um lado a biotecnologia e a ciência de ponta, com soluções que dizem preservar os recursos naturais, os recursos hídricos, recuperar solos degradados, ou até reforçar o teor nutritivo dos alimentos através do melhoramento genético. Portanto, essas soluções mais de ponta. E temos, por outro lado, o paradigma agroecológico, que combina preocupações ambientais com preocupações sociais, preocupações pela diversidade ecológica e cultural, e apresenta uma abertura a identidades híbridas, onde a natureza e o ser humano não são necessariamente entidades separadas. E aqui penso que a contribuição do pensamento indígena tem sido fundamental. Portanto, a agroecologia é talvez o paradigma que mais se contrapõe então à visão dominante no campo da ciência convencional. E a agroecologia tem nos últimos anos passado também por uma evolução de pensamento, passa de uma experimentação sociotécnica localizada a ser um movimento cada vez mais amplo, que integra várias lutas contra a hegemonia do sistema agroalimentar corporativo verde, cada vez mais concentrado, cada vez mais dominante e cada vez mais forte em articular uma agenda, em se associar a uma agenda de economia verde, agricultura verde, agricultura sustentável. Passo agora à terceira e última temática que selecionei, que diz respeito a culturas de consumo. Culturas alimentares. O consumo alimentar não é apenas um ato fisiológico. O consumo alimentar, o ato de comer, estão intimamente entrelaçados com questões de valores, questões de significado, crenças e identidades, e por isso falamos de culturas alimentares. Nos últimos 30 anos temos assistido a uma crescente globalização e padronização dos alimentos, moldada pela cultura do supermercado, pelo regime corporativo. Agora, recentemente, as compras online, cada vez mais importantes. Marcado pela força das marcas corporativas, obviamente, tendo como pano de fundo a urbanização e a alteração de estilos de vida. E também cada vez uma maior influência da mídia que ajuda a gerar, como disse Philip McMichael, comida de lado nenhum. Nas lojinhas da esquina aqui em Brighton e provavelmente aí no Rio se encontrarão alguns destes produtos globalizados, que vão desde a Coca-Cola, a batata frita Pringle, ao leite de amêndoa Alpro, as noodles instantâneas, etc. E este processo de standardização globalizada faz-nos, por vezes, esquecer da sazonalidade dos alimentos, a diversidade e a identidade local do alimento. Tudo isto se vai perdendo. Por vezes, esta comida de lado nenhum, né, que se tem tornado tão dominante e tão presente no nosso dia-a-dia, sofre certas vezes mutações inesperadas da assimilação local. Veja-se, por exemplo, que a Coca-Cola se tornou um símbolo espiritual indigenizado desde de Chiapas ao Caribe. Veja-se aí no slide que a Coca-Cola apresentada como a sweet black drink from Trinidad.
e conhece bem a importância da Coca-Cola nos rituais religiosos e associados à cultura tradicional indígena na região de Chiapas, no México. A globalização do consumo tem novas sofisticações. Estamos hoje em dia na era do alimento para Instagram ver. Todos nós cada vez mais tiramos fotografias do alimento que comemos. E não tenho nada contra o Instagram e o maior sentido estético em relação ao ato de comer em sociedade, mas a verdade é que estamos cada vez mais sujeitos a modas e a manias contagiantes. Porém, do ponto de vista mais otimista, há também uma crescente consciência ética e política relativamente ao ato de comer e de cozinhar. Análises feministas, antirracistas e pós-coloniais têm apontado como as subjetividades e identidades de género, de classe, identidades raciais, estão associadas a representações do alimento, por exemplo, a carne e a masculinidade, a magreza e a feminilidade, o frango caipira como retrógrado, os nuggets de frango como modernos e juvenis. É bom lembrar que as nossas preferências e culturas alimentares são moldadas por relações de poder determinadas por fatores socioeconómicos. A liberdade de escolha do alimento é limitada pelo rendimento, pelo nível educacional, pelo local onde vivemos, no subúrbio ou no bairro arborizado com mercadinho orgânico de fim de semana. E veja-se como o slow food e a cesta orgânica ao domicílio são normalmente privilégios acessíveis a apenas alguns. Portanto, é preciso mudanças que permitam, por exemplo, democratizar o orgânico, ampliar o acesso a alimento de qualidade, alimento decente, e isso não depende apenas da disponibilidade de alimentos, mas também da capacidade dos grupos mais desvantajados de poder fazer estas escolhas de consumo saudável e ético. Estas escolhas têm que estar acessíveis a todos e não serem apenas um luxo das classes de rendimento mais elevado. E queria fazer aqui referência a um webinar recentemente organizado pelo IDS, onde tivemos como convidados a professora Cláudia Schmidt, aí do CPDA, o André Degenschein, do Ibirapitanga, o professor Les Levido, da Open University, e que falavam de como a experiência brasileira de resposta à pandemia por parte de redes alimentares locais apontam caminhos de mudança nos sistemas alimentares e também nas culturas de consumo. As relações de proximidade estabelecidas entre produtores e consumidores, que se reforçaram em algumas destas respostas, permitem enxergar mudanças nas culturas alimentares e reforçar culturas de produção e de consumo mais sustentáveis e mais justas. Os consumidores ganham maior consciência sobre o valor do alimento, os produtores acessam mercados mais justos. Estas relações de proximidade permitem construir alianças para um sistema mais equitativo. Mas é bom lembrar que estas redes solidárias operam com o pano de fundo do sistema capitalista, que é repleto de desigualdades e onde tudo tem um preço. Portanto, a sustentabilidade financeira no médio a longo prazo destas redes solidárias exige um apoio da sociedade como um todo, através de forma talvez mais evidente da função redistributiva do Estado. E não se trata de ver o Estado como um financiador de caridade, mas trata-se de remunerar, de reconhecer as funções sociais e até ambientais destas redes, onde elas prestam um serviço ambiental ou promover
um consumo de um alimento produzido de forma mais sustentável, onde elas prestam uma função social ao garantir que há uma alimentação de maior qualidade para um grupo mais amplo de consumidores. Portanto, trata-se de reconhecer as várias funções que este tipo de redes de provisão alimentar poderão prestar para a sociedade como um todo e, portanto, apoiar o funcionamento dessas redes de forma a que essas funções sejam exercidas. Quase concluindo, queria partilhar a nossa visão a 4Ds, 4 dimensões, que julgamos que é necessária para enxergar trajetórias de desenvolvimento sustentáveis e equitativas relativamente à questão alimentar. E mais do que uma receita fechada, trata-se de propor uma forma de olhar ou um conjunto de questões de referência relativas à direção de trajetórias de desenvolvimento, à diversidade dessas trajetórias, ao seu caráter distributivo e ao seu caráter democrático, ao caráter democrático do processo decisório que está por detrás da escolha dessas trajetórias. Portanto, essas questões colocamos da seguinte forma em relação à dimensão direção, questionar quais os diferentes caminhos a seguir, quais os objetivos, valores, interesses, relações de poder que estão direcionando caminhos específicos e como eles podem ser reorientados. Se a trajetória é excludente em termos dos interesses que representam. Em relação ao tema da diversidade, será que há uma diversidade suficiente de abordagens? Será que os caminhos são suficientemente diversos para resistir a bloqueios, construir resiliência frente à incerteza e responder às necessidades dos vários contextos e valores? Em relação à questão da distribuição, perguntar quem ganha e quem perde a partir dos atuais caminhos ou dos caminhos alternativos, como é que os diferentes caminhos ou trajetórias afetam inequidades de rendimento, de poder, de acesso e uso de recursos, inequidades raciais e de género, etc. Em relação à questão da democracia, em que medida os processos decisórios sobre direção, diversidade e distribuição nas trajetórias dos sistemas agroalimentares são inclusivos e promovem a integridade ambiental e justiça social. Para concluir, quais as implicações desta visão a 4Ds para a pesquisa? No artigo tecemos várias considerações a este respeito, queria destacar apenas 3. A primeira é a necessidade de uma postura interdisciplinar que integre pontos de vista e de uma postura transdisciplinar que atravesse as fronteiras convencionais das disciplinas singulares. O material teórico e empírico que serviu de base ao nosso artigo vem da economia política, da sociologia, da antropologia, da história, da economia da inovação, do feminismo e reconhecemos, obviamente, a importância das ciências naturais na questão da produção, da tecnologia, da nutrição, na questão ambiental. Mas para confrontar o poder instalado nos sistemas agroalimentares é preciso também confrontar o poder instalado e os pressupostos e hierarquias dentro da pesquisa e que dividem pesquisadores de diferentes disciplinas e que separam pesquisadores de profissionais e de ativistas. Portanto, é preciso trabalhar nas áreas de fronteira entre disciplinas e aliando a pesquisa à prática no terreno. A segunda consideração é uma chamada ao pluralismo, que julgamos que é essencial para enxergar uma diversidade de caminhos, resistindo
a fórmulas fechadas que podem ser excludentes, tal como referi. Porém, este é um pluralismo condicionado às fronteiras planetárias e uma perspectiva de equidade, tal como também sublinhei na apresentação. A terceira implicação diz respeito a táticas de atuação para uma pesquisa engajada e que dizem respeito a encontrar parcerias ou alianças que deixem espaço ao pluralismo. Juntar agrónomos, ecólogos, agroecólogos, juntar nutricionistas com antropólogos, juntar consumidores urbanos com sujeitas e sujeitos rurais. Portanto, construir alianças plurais, mas inevitavelmente alianças heterogéneas, e onde a busca de consenso seja entendida não como um ponto de chegada, mas como um processo e uma luta contínua. E porquê? E, em relação a isto, queria terminar com uma frase de uma das minhas autoras preferidas, a filósofa francesa Chantal Mouffe, que diz o seguinte em relação à possibilidade de consenso em processos políticos, processos de tomada de decisão. E ela diz que todas as formas de consenso são inevitavelmente baseadas em atos de exclusão. Portanto, com este pensamento, termino a minha apresentação. Obrigada por terem escutado e um resto de bom dia.